Gostaria de falar a respeito hoje, nesse dia, nessa manhã, sobre confiança. Eu gostaria de ler o que nós encontramos no livro de Ezequiel 1:3, que diz: Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então o tema da mensagem de hoje é a minha vida nas mãos de Deus. Eu gostaria que você pensasse, você já imaginou se a sua vida, estivesse nas mãos de um chefe, por exemplo, de um político, um médico ou qualquer outra pessoa? Imagine, a sua vida está na mão dessa pessoa. Certamente você se sentiria um pouco em dúvida, ou você se sentiria um pouco inseguro, você teria um pouco de medo, você teria um pouco de receio, porque você pensaria, será que aquela pessoa vai realmente cuidar de mim? Eu posso confiar realmente nessa pessoa? Mas quando eu e você colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós temos a certeza que nenhum mal pode nos atingir. Eu tenho certeza que você sabe que Deus, ele é um Deus de amor. Nós falamos isso nas duas últimas quintas-feiras a respeito do amor. Nós vimos na última quinta-feira, essa semana, que Deus é um Deus de amor. E com certeza, Deus, ele quer o melhor e ele tem o melhor para mim e para você. E nós lemos que Ezequiel se refere à mão do Senhor, ali no seu livro, nesse primeiro versículo, no capítulo 3. Mas durante o seu livro de Ezequiel, eu pude ver que Ezequiel se refere à mão do Senhor 35 vezes. Essa expressão, estar nas mãos do Senhor, era uma marca da certeza que a vida de Ezequiel estava nas mãos do Senhor, estava nas mãos de Deus. Os momentos mais marcantes da vida do profeta Ezequiel são marcados pelo agir da mão de Deus, desde o seu chamado até cada ato de seu ministério profético, são dirigidos pela mão de Deus sobre a vida de Ezequiel. Você sabe como é estar na mão de Deus? Nós vamos refletir sobre o que a mão de Deus faz, como descrito no livro de Ezequiel. E se você ainda não está nas mãos de Deus, não tem certeza de estar nas mãos de Deus, que a partir de hoje você tenha a certeza de estar na mão de Deus. E nós vamos falar o que a mão de Deus ela faz na vida de cada um. E a primeira coisa que nós observamos, no livro de Ezequiel, que a mão de Deus ela te sustenta. A mão de Deus ela sustenta. Ezequiel 3,14 diz: Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. A força do profeta Ezequiel, nós podemos ver que não estava nas suas próprias mãos, mas era a própria mão de Deus quem o sustentava. Ele sabia das suas fraquezas, ele sabia das suas limitações, por isso ele confiava na mão de Deus, que é muito forte sobre ele, como nós acabamos de ler. E se você tem se sentido fraco diante das situações da sua vida, diante de certas dificuldades, e você não consegue segurar firme, você não consegue seguir em frente, parece que tudo escapa de sua mão fragilizada pelas feridas. Então hoje, nessa manhã, creia que a mão do Senhor ela vai te sustentar e não te deixará caído. Pois como afirma Salmos 37, 23 e 24, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho não se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, meu irmão, primeiro tópico, a primeira coisa que a mão de Deus faz, ela te sustenta. A mão de Deus sustenta você. A segunda coisa que nós observamos no livro de Ezequiel, a mão do Senhor levanta. Ezequiel 3:22 diz: A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: Levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo.
Ezequiel foi levantado pela mão de Deus, que o ergueu como um profeta, e o mandou ficar de pé para servir ao Senhor. Em outro momento, Ezequiel foi erguido, e nós lemos em Ezequiel 8:3 o seguinte: estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Parece que Deus pega Ezequiel pelos cabelos e o tira rapidamente dali onde ele estava. Deus, ele nos levanta pela sua mão para nos erguer diante de situações que tentam nos oprimir, ou tentam nos esmagar, ou tentam nos derrubar. Eu e você somos chamados para ficar de pé diante do Senhor, para servi-lo em sua obra. Saiba que Deus, não importa a situação que você está, Ele te erguerá para estar mais alto na presença do Senhor, nas regiões celestiais. Então, a segunda coisa que a mão de Deus faz, ela te levanta. A terceira coisa que nós observamos aqui no livro de Ezequiel, a mão do Senhor, ela te protege. Ezequiel 13:9 diz: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor Deus. A expressão mão contra também se repete várias vezes, no sentido que Deus defende os seus filhos de todos os inimigos e de todos os perigos. E nós temos diversos exemplos disso no livro de Ezequiel. Ezequiel foi perseguido muitas vezes, mas ele foi protegido pela mão de Deus sobre a sua vida. Então, meu irmão, se você está nas mãos de Deus, se você está nas mãos do Senhor, nenhum mal poderá te atingir. Mas se alguma coisa tentar te tocar, saberá que, como diz em Hebreus 10:31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não tenha medo de nada, nem de ninguém. Entregue sua vida totalmente ao Senhor. Não tenha medo. A mão de Deus, ela está te protegendo. E a mão de Deus, ela te protege de todo mal, de todo perigo. A quarta coisa que nós vemos, a mão do Senhor, ela livra. Ezequiel 20:33 e 34 diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Ezequiel, ele recebeu uma promessa do Senhor. Ele recebeu uma promessa de que seu povo seria liberto do cativeiro babilônico. Mas Deus deixou claro a seguinte coisa: seriam salvos através da mão de Deus e não de nenhum homem, para que não pensassem que eles fossem salvos por algum líder que os tivessem libertado, e sim que o próprio Deus os livrou com a sua mão poderosa. Então a quarta coisa que nós vemos, a mão do Senhor, ela te livra. Nós não conseguimos ver as mãos do Senhor fisicamente. Por isso, muitas vezes não conseguimos perceber tantos livramentos que Deus nos dá e nós nem sabemos. Eu tenho certeza que diversas situações você sentiu: nossa, por pouco eu passei dessa, por pouco eu saí ileso dessa, por pouco. E muitas vezes você não reconhece que foi Deus que te livrou. Nós não conseguimos enxergar fisicamente as mãos do Senhor, e por isso muitas vezes nós achamos: não foi o Senhor, foi outra coisa. Mas em todo tempo Deus está te livrando de perigos, e até mesmo quando sofremos algo, quando você sofre algum tipo de ataque, ou quando você sofre alguma coisa, você pode entender que Deus, ele permite que você passe por essa situação ou por essa determinada coisa, para que ele possa mostrar o seu poder. Então a mão do Senhor, ela te dá livramento. E eu tenho certeza que ao falar isso, você se recorda de diversas situações em que você diz: a mão do Senhor me livrou. Era para acontecer algo terrível ali, a mão do Senhor me livrou.
Eu me lembro de diversas vezes, eu estava ali num cruzamento aqui na cidade de Santos, e eu estava com a preferência, era aquele cruzamento em que o outro carro ele tem o pare, e eu estava passando na minha preferencial, eu não tinha ali o dever de parar, era o outro carro que vinha no outro sentido, e eu estava passando ali, e estava passando tranquilo porque estava certo, e do nada veio um carro muito rápido pelo pare, e eu ali tive reflexo de parar muito próximo. Aquela pessoa passou e eu fiquei imaginando, cara, se fosse 5 segundos de diferença, 3 segundos de diferença, o cara acertaria em cheio o meu carro. E eu pude perceber, eu pude contemplar e pude agradecer ali, Senhor, obrigado por ter me livrado desse acidente, obrigado por ter me livrado disso. E eu tenho certeza que ao falar isso, você se recorda de diversas situações na sua vida que a mão do Senhor te livrou. A mão do Senhor, ela te livrou de algum perigo, de algum mal. E desde já, eu abro um parênteses aqui na mensagem. Se a mão do Senhor já te livrou, se a mão do Senhor já te protegeu, se a mão do Senhor já te levantou, ou se a mão do Senhor tem te sustentado, eu peço que você mande uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, mande um áudio contando um livramento do Senhor, alguma vez que a mão do Senhor te protegeu, alguma vez que a mão do Senhor te levantou de algum mal, ou se você tem sido sustentado pelo Senhor. Nós gostaríamos aqui de compartilhar com os irmãos, queremos colocar o seu áudio aqui para que outras vidas sejam abençoadas pelo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Então a mão do Senhor, ela te dá livramento. Quinta coisa, a mão do Senhor promete. Ezequiel 20:42 diz: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão, jurei dar a vós, vossos pais. Ezequiel então recebeu uma promessa das mãos do Senhor, um livro com promessas divinas que ele deveria se alimentar como sustento ali para a vida dele. E em vários momentos da vida de Ezequiel, Deus revela a ele com as mãos estendidas ou levantadas como um sinal de promessa ou garantia, dizendo, jurei. Então Ezequiel dizia isso. E este era o costume dos reis e líderes antigos, fazer declarações com as mãos levantadas em sinal de autoridade. Então, quando Deus levanta a mão sobre a sua vida, nada pode impedir o agir dele na sua vida. Pois como diz em Isaías 43:13, pois ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Tudo o que você precisa não vem das mãos do homem, não vem de igreja, não vem de situações, e sim das mãos do Senhor. E na hora certa, o Senhor te entregará aquilo que Ele te prometeu. Se Ele te prometeu, Ele é homem para cumprir. Se o Senhor tem prometido algo na sua vida, Ele vai cumprir. E a mão do Senhor, ela continua derramando promessas sobre a nossa vida. A sexta coisa, a penúltima coisa que a mão do Senhor faz, a mão do Senhor, ela conduz. Ezequiel 37:1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então a mão do Senhor ali conduzia Ezequiel e o levou para onde o Senhor queria que estivesse como profeta. Em vários momentos da vida de Ezequiel, ele foi levado a lugares difíceis, lugares perigosos, mas ele sabia que ele não estava ali por acaso. Ele sabia que ele estava sendo conduzido pela mão de Deus. Meu irmão, olhe para as mãos de Deus e siga a direção que Deus dá para a sua vida. Salmo 123:2 diz: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Não tome decisões na sua vida a partir de hoje sem a certeza de que você está sendo conduzido pela mão do Senhor por onde você estiver.
Qualquer lugar que você estiver debaixo das mãos de Deus, ele será abençoado. E qualquer coisa que não vier das mãos de Deus, com certeza não será bom para a sua vida. Então, qualquer lugar que você estiver debaixo das mãos de Deus, ali é o melhor lugar para você estar. Deixe Deus conduzir a sua vida. A mão do Senhor, ela conduz. Então deixe que Deus conduza a sua vida a lugares muito melhores daqueles que você tem sonhado, aqueles que você tem imaginado um dia seguir. E a última coisa que nós vemos que a mão do Senhor faz, ela pesa. Ezequiel 39:21 diz: manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. A ira de Deus, ela se manifesta quando a mão de Deus, ela pesa para corrigir erros que nós fizemos, de forma que mostre a justiça de Deus. A mão do Senhor, ela é tão pesada que o próprio Senhor Deus diz: detive a mão e o fiz por amor de meu nome. Pois se Deus pesar ali a mão, não há quem possa suportar. Com o seu amor, que nós tanto falamos aqui também, Deus, ele sabe usar a força de sua mão para cuidar das nossas vidas exatamente do modo que nós precisamos. Mas da mesma forma, ele também age com força para vencer o mal. O próprio Ezequiel declara que ele sentiu o peso da mão de Deus ao dizer que a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, em Ezequiel 8:1. Isso demonstra sentir algo pesado quando a mão do Senhor vinha sobre ele. Mas eu tenho certeza que isso era para ele saber a força das mãos divinas, das mãos que o seguravam com amor. Por isso, ele conseguia suportar. A mão do Senhor é pesada contra o mal. Então nós vemos aqui diversas situações e diversas coisas que a mão do Senhor ela faz por nós. Primeiro, a mão de Deus, ela nos sustenta. Então a mão de Deus, ela tem te sustentado. Se você está nas mãos de Deus, a mão de Deus, ela tem te sustentado. A mão de Deus, ela tem te levantado. A mão de Deus, ela tem te protegido. A mão de Deus, ela tem te livrado. A mão de Deus tem te prometido coisas. A mão do Senhor, ela te conduz a lugares. E a mão do Senhor, ela pesa contra todo o mal. Meu irmão, eu faço uma pergunta para você. A sua vida está nas mãos de Deus? O seu coração, os seus planos estão nas mãos do Senhor? Estão nas mãos de Deus? Queira estar nas mãos de Deus. E como eu disse, mande aqui o seu testemunho, o seu comentário, o seu testemunho a respeito de estar nas mãos do Senhor. Nosso telefone é o 981260055. A mão do Senhor tem te sustentado. A mão do Senhor tem te levantado. A mão do Senhor, ela tem te protegido. A mão do Senhor, ela tem te livrado de algum mal. A mão do Senhor tem te prometido de algo. Continue, se Deus tem te prometido algo. A mão do Senhor, ela tem te conduzido. A mão do Senhor, ela pesa. Ela pesa não contra você, mas ela pesa para que Deus possa mostrar a sua justiça, para que Deus possa corrigir os seus erros. Então, meu irmão, queira que a sua vida esteja nas mãos de Deus. Ezequiel 33:22 diz: ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrirá-se minha boca antes de pela manhã vir ter comigo o tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Eu gostaria de ler esse versículo na NVI, para ficar bem claro. Esse versículo nessa versão ficou um pouco confuso, então eu gostaria de ler aqui Ezequiel, versículo 33:22, na nova versão internacional, para que fique bem claro. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Então, a vida do profeta Ezequiel, ela foi marcada pela mão de Deus. A mão de Deus que o sustentou, levantou, protegeu, livrou, prometeu, conduziu e pesou. Sem a mão do Senhor,
Ezequiel com certeza não seria ninguém ali, mas com a mão de Deus sobre si, ele se tornou um grande profeta. Por isso ele não tinha medo de falar, como nós acabamos de ler aqui, pois ele sabia que ao dizer o que Deus mandava, logo a sua mão agiria cumprindo aquela sua palavra. Então não tenha medo. Meu irmão, sem Deus, eu e você não podemos nada. Eu e você não somos ninguém. Mas com a mão de Deus sobre nós, com um Deus caminhando conosco, nós nos podemos tornar grandes profetas, grandes pastores, grandes missionários, grandes obreiros, grandes diáconos, grandes presbíteros, grandes homens de Deus, que são usados para falar aquilo que o Senhor tem para falar das nossas vidas. Então, meu irmão, que nessa manhã você possa crer que a mão de Deus, ela está sobre a sua vida. Ela está sobre a sua vida para te sustentar quando você estiver fraco, para te levantar quando você cair, para te proteger de todo mal que possa vir sobre você, para te livrar de qualquer perigo, para que possa te prometer bênçãos, conduzir o seu caminho e pesar contra tudo o que não vem de Deus. Então que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida, te sustentando, te levantando, te protegendo, te livrando, te prometendo coisas novas, melhores, te conduzindo e pesando contra tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não provém da palavra de Deus. Meu irmão, queira que a sua vida esteja nas mãos de Deus. Entregue hoje a sua vida nas mãos de Deus, se você ainda não tem essa entrega, se você não entregou ainda. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa te conduzir para lugares maiores, melhores. Em todas as situações que você tiver, que você passar, a mão de Deus, ela vai te conduzir, ela vai te levantar, ela vai te sustentar, ela vai te livrar, ela vai te pesar contra tudo aquilo que não for de Deus. Então entregue a sua vida nas mãos do Senhor, para que Deus continue sustentando a sua vida, em nome de Jesus.